Olá, meu nome é Paulo de Tarso, eu sou professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. A partir de agora eu vou disponibilizar aqui no meu canal alguns vídeos abordando noções básicas introdutórias de fisiologia humana. O objetivo desses vídeos é justamente ajudar os meus alunos de fisiologia do movimento a compreenderem melhor os assuntos relacionados à nossa matéria durante as aulas. Mesmo sendo vídeos direcionados aos meus alunos da universidade, todos aqueles que quiserem assistir serão muito bem-vindos. Um grande abraço e até lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle do ambiente interno. Há mais de 100 anos, o Dr. Claude Bernard, um fisiologista francês, mostrou a importância de existir um ambiente interno no nosso organismo constante, um ambiente interno equilibrado para que o nosso corpo funcione normalmente. Avançando desse conceito, Walter Cannon propôs o termo homeostasia. A homeostasia é a manutenção desse ambiente constante, independente de variações no ambiente externo, fora do nosso organismo. Mas para isso acontecer, é importante que o corpo tenha condições de manter esse ambiente interno, mesmo que o ambiente externo varie, através de centenas de mecanismos de controle extremamente sofisticados para manter algumas variáveis dentro de parâmetros pré-estabelecidos, como frequência cardíaca, pressão arterial, entre outros. Como é que o corpo faz isso? Um sistema de controle biológico típico, ele funciona através da integração de 3 fatores. Um sensor, que é aquele que vai perceber se aquele parâmetro, aquela variável, ela está fora dos limites de normalidade do corpo durante o repouso. Um centro de controle que vai receber essa informação e vai gerar ações através de efetores para que essa variável seja normalizada. Então a gente tem uma integração do sistema nervoso sensorial, percebendo o estímulo alterado. O próprio sistema nervoso no centro de controle vai propiciar uma análise e vai gerar ações que, através dos efetores, vão normalizar esse parâmetro. Por exemplo, a temperatura corporal em repouso. A temperatura corporal em repouso de um ser humano é em torno de 36 a 37 graus e meio Celsius. Se o indivíduo em repouso apresenta valores de temperatura acima ou abaixo desse valor de normalidade, ele pode estar apresentando alguma condição clínica. Se esse valor está acima de 36, 37 graus, ele está desenvolvendo um estado febril que pode estar associado a uma infecção, a uma inflamação. E até mesmo, se essa temperatura se eleva muito, chegando no estado de hipertermia, esse indivíduo pode ficar seriamente doente e até mesmo morrer. O mesmo vai acontecer se a temperatura corporal interna ela se reduz muito, levando o indivíduo a uma hipotermia que também pode levar à morte. Como é que o nosso corpo controla isso? Como é que ele mantém essa temperatura dentro de um padrão de normalidade em repouso? O mecanismo de controle que envolve isso está associado com sensores na nossa pele que percebem a temperatura e mandam informações através do sistema nervoso sensorial para o nosso cérebro, onde no cérebro existe uma região chamada de hipotálamo que tem lá pré-definido a temperatura de 37 graus. Então, qualquer temperatura, qualquer informação que chegue no nosso cérebro, mostrando que a temperatura do corpo está aumentando ou diminuindo, faz com que o hipotálamo vai desencadear ações tanto para ou reter a temperatura e impedir que essa temperatura interna caia, como aumentar a temperatura para que a temperatura interna se mantenha constante. Então, por exemplo, se esses sensores percebem que a temperatura aumentou, vários efetores ativados pelo hipotálamo vão desencadear ações para diminuir a temperatura interna. Por exemplo, a vasodilatação periférica dos vasos da pele, para levar o sangue das partes mais profundas do corpo para a superfície, a produção de suor através das glândulas sudoríparas, que vão fazer com que esse suor evapore e leve o calor junto com ele, até mesmo alterações comportamentais, como procurar ambientes mais frescos, sombra, para que
se diminua a absorção de calor do ambiente. No outro lado do espectro, né, se esses sensores percebem que a temperatura da pele está diminuindo muito, o nosso hipotálamo vai gerar ações que vão em caminho oposto. O próprio tremer, que a gente treme quando sente frio, é contração muscular. A contração muscular produz calor. Isso faz com que o nosso corpo consiga reter calor. O caminho do sangue vai ser oposto. Em vez de ele ir para a superfície, ele vai para as partes mais profundas do corpo, através de vasoconstrição periférica, para tentar manter o calor internamente. E também, assim como no excesso de calor, alterações comportamentais, procurar ambientes protegidos, se agasalhar, colocar roupas para se aquecer. Tudo isso faz parte das ações relacionadas ao mecanismo de controle para manter a temperatura constante em 37 graus. Por que isso é importante? Porque existem vários processos dentro do nosso organismo, como, por exemplo, processos celulares, que são dependentes dessa temperatura corporal constante. As nossas células produzem proteínas, fabricam proteínas que estão relacionadas à produção de energia, que está envolvida com a contração muscular, ao sistema imunológico, proteção do nosso organismo contra invasores externos. E essas proteínas são sensíveis, por exemplo, também a alterações muito grandes na temperatura, podendo ser destruídas e, consequentemente, impactando negativamente no funcionamento do organismo. Um outro exemplo que nós podemos dar é em relação ao controle da pressão arterial. A pressão arterial em repouso ela deve se manter entre 120 e 80 milímetros de mercúrio. Normalmente as pessoas costumam falar 12/8. Esse é um valor de normalidade. Então, variações pequenas dessa pressão arterial para cima e para baixo não tem muito problema. Agora, se a pessoa começa a apresentar uma pressão arterial excessivamente alta em repouso, ela desenvolve uma doença chamada de hipertensão arterial, que sobrecarrega nossos vasos sanguíneos, podendo levar o indivíduo a comprometimentos sérios de saúde e até mesmo à morte. Mais uma vez, o sistema de controle que controla ou que mantém a pressão arterial dentro desses parâmetros, ele é formado por um sensor, por um centro de análise e um efetor. Os sensores são basicamente receptores de pressão localizados na artéria carótida que percebem a pressão arterial, a pressão que o sangue está exercendo dentro da carótida, que é um grande vaso sanguíneo. Se essa pressão é excessiva, esses sensores vão sinalizar ao nosso cérebro e o nosso cérebro vai fazer com que o nosso coração bata mais devagar para diminuir a quantidade de sangue bombeado e a pressão com que esse sangue é bombeado dentro da carótida, reduzindo a pressão arterial. Mais uma vez, é um mecanismo de controle para manter, modular a necessidade de aumentos e reduções na pressão arterial em repouso para que o nosso organismo funcione de forma adequada, mantendo a saúde. Em 90% das vezes, esse mecanismo de controle ele é feito através de uma alça de feedback negativo. O que seria isso? O feedback negativo é quando a resposta ela se opõe ao estímulo. Olhando mais uma vez a pressão arterial, nós vimos que quando a pressão arterial ela é muito grande na carótida, os receptores ou os baroreceptores, eles sinalizam ao nosso cérebro para reduzir a frequência cardíaca e, consequentemente, reduzir a pressão arterial. Então, vocês podem perceber que, inicialmente, o que gerou toda a resposta do sistema de controle biológico foi o aumento da pressão arterial. E a resposta a esse aumento foi uma redução da pressão arterial. Ou seja, ela se opõe. Poderia ser o contrário. Se essa pressão tivesse diminuído, a resposta seria um aumento da pressão arterial, através do aumento na frequência cardíaca, de vasoconstrição do nosso sistema vascular, entre outros. Então, sempre que o efeito, a resposta, ela se opõe ao estímulo, isso é chamado de feedback negativo. Então, 90%, poderia falar isso, a maior parte dos processos do sistema de controle biológico do nosso organismo são feitos através desse formato de feedback negativo. E o feedback positivo? Existem alguns processos no nosso organismo que são
controlados por feedback positivo, ao contrário do negativo. Por exemplo, o momento do parto. Quando a mulher começa a ter as contrações uterinas, que o bebê se encaminha de cabeça, né, para a passagem, para o nascimento no colo uterino, isso faz com que haja uma distensão nesse colo uterino. Essa distensão no colo uterino vai mandar informações para o nosso encéfalo, lá para o nosso cérebro, através do nosso sistema nervoso sensorial, e a resposta a essa distensão do colo uterino vai ser a ativação de uma glândula chamada hipófise, e essa glândula produz um hormônio chamado ocitocina, que aumenta as contrações uterinas até o momento do parto. Então, quanto mais ocorre uma dilatação, uma distensão do colo uterino, mais estímulo acontece para que essas contrações sejam mais intensificadas. Então, nesse caso, ao contrário do feedback negativo, o estímulo ele faz com que a resposta ao estímulo é justamente ações que vão aumentar cada vez mais esse estímulo até o momento onde a criança nasce e aí esse processo é interrompido. O que seria um ganho de um sistema de controle? O ganho do sistema de controle é justamente a precisão, a eficiência com que esse sistema de controle ele atua. Isso fica muito claro, né, em determinados sistemas de controle, como, por exemplo, controlar a temperatura corporal, respiração, a própria liberação do sangue. Esses sistemas que controlam essas variáveis, eles devem ser muito precisos, porque variações não muito grandes nessas variáveis controladas podem levar o indivíduo a um comprometimento sério, até mesmo à morte. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente falou de uma maneira bem simples e rápida sobre sistemas de controle, de uma maneira bem resumida, mas que acredito que vocês conseguiram ter uma noção, né, para compreender como isso funciona e utilizar esse conhecimento para a gente entender melhor o papel do exercício físico e dos sistemas de controle na modulação do exercício físico, que é um grande estresse, um grande desafio aos sistemas de controle para manter as variáveis internas do nosso corpo equilibradas. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo gasto assistindo esse vídeo e até a próxima.